Olá pessoal, essa é a minha primeira videoaula e hoje eu vou estar passando 8 dicas de Excel referente ao duplo clique do mouse. Vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Leandro Lang, graduado em Engenharia de Produção e amante pelo aplicativo da Microsoft, o Excel. Só venho pedir desculpa aí caso tenha algum ruído na gravação. Estou gravando esse áudio de dia e a rua aqui está bem movimentada hoje. Bom, vamos lá para a primeira dica. Então, a primeira dica que eu quero mostrar para vocês é sobre ocultar e exibir a guia de ferramentas. Então, o que acontece? Se eu der um duplo clique em alguma guia aqui em cima do Excel, eu vou estar ocultando toda a guia de ferramenta. Então, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática no Excel como isso ocorre. Então, como eu mostrei lá para vocês no slide, tem as guias aqui em cima. Então, se eu der um duplo clique aqui, ó, em qualquer uma das guias, olha lá, sumiu toda a guia de ferramenta. Como que eu faço para que isso volte a aparecer? É só dar um duplo clique em qualquer outra guia de ferramenta. Dei um duplo clique com o mouse, com o botão esquerdo, e voltou a aparecer a guia de ferramenta novamente. Essa é a primeira dica. A segunda dica é o autoajuste das colunas. Então, também com o duplo clique do mouse com o botão esquerdo, sempre o duplo clique que eu for falar para vocês será com o botão esquerdo. Então, clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse, a gente vai conseguir autoajustar automaticamente as colunas da nossa planilha. Então, vocês podem ver aqui, ó, eu fiz um simulado do antes e do depois. Então, olha os dados aqui, ó. Então, essa coluna estava bem larga, essa aqui estava estreita, essa aqui estava larga. Então, o que a gente vai fazer? Vai selecionar tudo, as colunas onde tem os dados, dar um duplo clique e automaticamente vai redimensionar nossa planilha. Como funciona na prática? A dica 2. Eu tenho aqui a minha tabela com os dados, ó, tá toda tabulada, só que porém, olha aqui, ó, tá muito espaçada. Aqui, ó, ficou faltando, não coube na coluna. Então, vamos lá. A gente seleciona toda a nossa tabela. E agora, entre um intervalo de uma coluna e outra, ó, podem ver que o mouse ele muda, ó, de seleção, ó lá, por duas setinhas pretas. Então, a hora que formar essas duas setinhas pretas, um duplo clique, ó lá, redimensionou toda a nossa tabela. Então, ficou mais fácil aqui de entender, ficou bem legível a tabela nossa. Essa foi a dica 2. Tem a terceira dica, que é? É copiar uma formatação usando o pincel de formatar. Então, ele vai criar uma cópia para a gente de uma formatação já existente. Então, no caso aqui eu simulei também um antes e um depois. A gente vai fazer a seleção da onde tem a formatação, clicar duas vezes no pincel de formatação, aí depois é só sair clicando nas colunas que a gente quer transferir a formatação. Na prática fica assim. Vamos fazer a seleção da onde a gente quer copiar a formatação. Então, aqui na guia de ferramentas início, tem aqui a área transferência. Vamos dar um duplo clique nessa ferramenta aqui, ó, que se chama formatar pincel. Dei um duplo clique nela. Agora é só eu sair clicando onde eu quero transferir a formatação. E podem ver que forma um sinalzinho de mais, um cursor branco, e do lado o pincel. E ele sempre continua ativo. Agora eu vou clicando uma vez só aonde eu quero transferir a minha formatação. Concluir, aperto o ESC, ele sai da formatação que estava copiada. Então, fica aqui a terceira dica. A quarta dica que eu tenho para falar para vocês é finalizando o Excel com duplo clique. Então, o que você vai fazer? No caso meu, aqui eu estou trabalhando com o Excel 2007. Então, estou com o pacote do Office 2007 aqui. Então, vai variar um pouco esse ícone aqui entre uma versão e outra, mas vamos lá, vou explicar no Excel 2007 como funciona e provavelmente vai funcionar nos demais
Excel aí com versão superior ao 2007. Então, se você clicar 2 vezes aqui no símbolo do Office, ele vai fechar o documento do Excel. Se precisar salvar, ele vai emitir uma mensagem se você deseja salvar ou não. Então vamos lá para eu mostrar na prática como fica. Então eu tenho aqui o símbolo aqui, o logo do Office. Vou dar lá, ele deu uma mensagem. Deseja salvar as alterações? Vou colocar sim. Salvei. Lá, ele finalizou o meu documento. Então vou abrir ele aqui de novo. Para estar mostrando as outras dicas. Então agora vamos para a dica 5. Essa aqui é uma dica para como selecionar um texto rapidamente para edição. Então, vou explicar na prática aqui como funciona. Então você vai ter que entrar no modo edição em uma célula, no Excel, clicando 2 vezes sobre a célula. Ou também, um outro atalho normalmente usado seria o F2. E você vai clicar 2 vezes em cima da célula e ele vai abrir a edição para a gente poder estar fazendo a modificação. Normalmente em aplicativos para escritórios, quando a gente clica 2 vezes em uma palavra, é feita toda uma seleção daquela palavra. E quando você clica 3 vezes, a frase inteira é selecionada. Porém, no Excel não tem essa opção. Então, o que a gente tem que fazer? Dar um duplo clique na palavra e depois fazer a seleção normal da palavra inteira. Então, na prática, ficaria assim. Eu tenho um texto aqui. Deixa eu aumentar ele aqui para vocês. Eu tenho um texto aqui. Olha lá. Então, se eu clicar em cima e começar a digitar, eu perco aquele texto. Então, eu vou apertar o ESC, que eu não fiz nada aqui, então não assumi o comando. Apertei o ESC. Então, o que eu faço para fazer uma seleção? Duplo clique, olha lá, abriu a edição. Então, aqui eu posso começar a digitar, que eu não perco os dados que já estavam digitados. E para fazer a seleção, duplo clique dentro, seleciona só a palavra. Se eu der 3 cliques, ele não seleciona o texto inteiro. Caso você queira selecionar o texto inteiro, então é o recurso de clicar e fazer a seleção normal aí. Fica aqui então essa dica 3. Essa dica 5, desculpa. Então agora vamos para a próxima dica, que é o quê? É um preenchimento automático de séries com duplo clique. Então a gente vai ter uma planilha. Aqui eu tenho uma fórmula e eu quero arrastar as fórmulas para cá. Então, como que eu posso estar fazendo isso? Aqui no canto, aqui onde tem a fórmula, a gente vai clicar bem aqui no canto. Eu vou mostrar na prática. E vai mudar o formato do cursor. A hora que eu der 2 cliques, toda essa fórmula que está aqui vai ser arrastada para as demais células onde houverem dados. Na prática vai ficar assim. Eu tenho aqui minha tabela com os dados. Olha aqui, eu tenho uma fórmula montada, uma função C, montada aqui em cima nessa célula. E aqui no canto, bem na adjacência aqui, bem no cantinho aqui mesmo, aqui está a de seleção. E a hora que eu paro lá em cima, muda, vira um sinal de adição aí, preto. Então, a hora que eu dou 2 cliques, olha lá, ele automaticamente transferiu a fórmula para as demais células, onde tem os dados. Então, ele veio até onde havia dados. A hora que, na célula 10, aqui embaixo, já não tem mais dados, na linha 10. Então, ele parou a fórmula na linha 9. Essa foi a dica 6. Vamos lá partir para a dica 7. A dica 7 é renomear as planilhas com o duplo clique do mouse. Então, a gente pode mudar o nome de uma planilha apenas com duplo clique. Vamos lá na prática. Então, eu tenho aqui uma planilha. Está toda a planilha aqui. Tem várias outras planilhas aqui, porém eu quero renomear ela. Então, o que eu vou fazer? Um duplo clique e digitar um novo nome. Dica 7. Está aqui, clico fora, está renomeada a minha planilha. E finalizando aqui com a dica 8,
Na verdade, eu falo assim que não é nem tanto uma dica, mas é um recurso bom para a gente estar sabendo aí, que quando você clicar 2 vezes sobre a borda da seleção de uma célula, tanto na vertical ou na horizontal, ele vai saltar para a última célula que contém os dados. Então aqui eu tenho uma seleção, se eu clicar aqui na parte inferior, vai descer aqui para a última célula onde tiver dados. Se eu clicar aqui na borda, no canto direito, ele vai para a última célula do canto direito, onde tiver dados. E assim por diante. Se eu clico aqui em cima, ele vai para cima, na última célula que contém dados. Se eu clico na esquerda, ele vai para a última célula à esquerda que contém dados. E assim, eu sou muito fã de usar os atalhos. Assim, não acho essa forma tão eficiente quanto a tecla de atalho, que seria o quê? Você segurar o CTRL e movimentar com as setas para o lado. Pode ser para o lado, para cima. Então ele vai localizar sempre o último dados aí na sua planilha. Então é isso, é a dica 8. Vamos lá na prática ver como que fica. Eu tenho aqui minha tabela de dados. Então já estou aqui na célula A2. Então vou fazer com que ela se movimente para a última célula à direita. Então eu paro ali, na hora que o mouse muda de seleção, ele ganha um outro formato, um duplo clique, lá. Correu para a última célula. Vou para baixo, então paro no canto inferior, duplo clique, correu para baixo. Quero ir para a esquerda, duplo clique, correu para baixo. Quero ir para cima, paro na borda aqui da seleção superior, duplo clique, lá, foi para a primeira célula onde contém os dados. Bom, pessoal, essas aí são as 8 dicas aí com o duplo clique do mouse, lembrando que é sempre com o botão esquerdo. Queria agradecer vocês aí que dedicaram um tempo aí para estar assistindo essa videoaula, e só tenho a agradecer. E deixei uma imagem aqui bem bacana aí, que é a lei da gratidão, que fala que toda energia recebida deve ser devolvida. Então é isso, se você aprendeu aqui comigo as dicas do Excel, passe para frente o conhecimento de vocês aí. Vamos ajudar o próximo aí, o mundo precisa de mais doação aí. E é isso aí, qualquer coisa aí, entre em contato, meu e-mail tá aí, no rodapé aí, leandrolang@gmail.com, e será um prazer ajudar vocês aí. Muito obrigado por participarem dessa videoaula.